Então, hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso estudo que nós fazemos aqui nas quartas e nas sextas e sábado, ele nos traz no capítulo 5 esse tema: bem-aventurados os aflitos. Jesus Cristo, quando esteve aqui conosco, ele deixou 8 bem-aventuranças para nós. E os bem-aventurados aflitos é a segunda. E olha como Jesus, ele é maravilhoso, né? Porque ele nos conhece tão bem, ele nos conhece internamente muito, sem as nossas máscaras, que ele deixou para nós bem-aventurados aflitos. Por quê? Porque todos nós que estamos aqui no planeta Terra temos as nossas aflições. Passamos por aflições, passamos por dores, passamos por problemas, mas que se nós abrirmos o nosso coração para Jesus, Ele sempre vai estar ali estendendo a mão e consolando o nosso coração. Então, bem-aventurados os aflitos. E hoje é um tema assim, muito difícil para muita gente, para nós, para todos nós. É um tema muito difícil, que vem do Evangelho, que a gente já estudou, justiça divina, né? Causas atuais das nossas aflições, causas dos problemas futuros, os anteriores, esquecimento do passado. Nós já estudamos isso em outras quarta-feiras, mas hoje nós vamos falar sobre o tema de suicídio e amargura. Jesus Cristo falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, muitas vezes, quando nós estamos envolvidos pelas nossas tormentas, pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades, nós achamos que muitas vezes a solução é buscar a morte, sair desse mundo, né? Muitas vezes a gente acha que vai nos aliviar. Só que Jesus passou por todas as dores, por todas as aflições. Ele veio, encarnou na terra para dar exemplos para nós que nós vamos passar sim por aflições, mas que nós vamos vencer com Ele. Então que a gente precisa orar e vigiar para que esse comportamento de suicídio, da loucura, não tome conta do nosso coração, a fim de fazer com que a gente queira sair daqui. Porque enquanto estivermos aqui com dor, com sofrimento, com problemas, enquanto a vida há jeito para a gente resolver todas as nossas questões, que nós somos pessoas encarnadas para vencer as nossas dificuldades. Nós já somos vencedores, porque se estamos aqui hoje, é porque realmente nós temos problemas, mas são para nós resolvermos todos têm solução. Jesus Cristo, em um dos exemplos que ele deu para nós, é quando ele foi para o deserto. E quando ele foi para o deserto, ele foi atentado, como diz a história, a Bíblia, pelo diabo, que é um espírito igual a nós, desencarnado, mas que é mau, é ruim, ele pode ser, mas que Jesus disse que o deserto está em nós. Olha a posição dele, orando, pedindo, porque ele está querendo dizer para nós que aqui está o nosso deserto. E se o nosso deserto está dentro de nós, nós temos o nosso livre-arbítrio para vencer esse deserto. Ele venceu, ele mostrou para nós que nós vamos conseguir vencer. Se ele pode vencer, nós podemos também, tanto que ele diz: vós sois deuses. Então basta nós querermos. E toda vez que ele ia fazer uma cura, ele perguntava: o que você quer que eu faça por você? Então nós precisamos, com Jesus, aprender como sair dos nossos problemas, dos nossos desafios e dos nossos tormentos. O Brasil, pela IPEA e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, essas informações. O Brasil, entre 2010 e 2021, teve um acréscimo de comportamento suicida de 64%. Olha como o índice é alto. 14 mil pessoas por ano morrem no Brasil.
e 38 por dia. Olha como é alto o índice de suicídio de pessoas que não têm entendimento da vida, né, e se entregam a um caminho que não vai ter volta realmente. Agora, quando nós conhecemos Jesus, os seus ensinamentos, o que a doutrina vem trazer para nós, ela nos ensina como lidar com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, nós não pensamos nessa hipótese. E o Mato Grosso do Sul, ele está com a taxa de mortalidade pelo comportamento suicida de 10,75%. Nós estamos em 4º lugar no Brasil. Primeiro Rio Grande do Sul, segundo Santa Catarina e terceiro Piauí. E quarto somos nós. Então, o que acontece, né, com essa informação? Kardec está trazendo para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Céu e no Inferno, no Livro dos Médiuns, que é os livros da codificação. Divaldo conversa muito sobre isso. Todos os palestrantes trazem para nós algum comentário sobre o suicídio e a loucura. Então, se ele está na codificação, é um tema para ser falado, para ser tratado, para ser conversado. Nós precisamos saber mais sobre esse comportamento de suicídio e a loucura. Nós não precisamos ter medo de falar sobre esse assunto, desse comportamento, e vamos conversar sobre isso. Vamos conversar porque esse assunto tem que estar claro na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa emoção. Porque quando nós conhecemos, quando nós sabemos, quando o assunto está claro, nós podemos ajudar um familiar, podemos ajudar um amigo e podemos ajudar a nós mesmos, porque todos nós tem momentos que a gente pensa sim em sair da vida. É muito difícil aqueles que não têm um pensamento que quer sair da vida em certos momentos. Então nós precisamos saber, conhecer. Porque é igual o câncer. O câncer teve uma época que era muito tabu, você não podia falar a palavra de câncer. E o suicídio, ele está nesse alto índice de mortalidade, por quê? Porque ainda nós temos esse tabu de falar do assunto. Então, quando nós nos entregamos a saber sobre o assunto, nós não vamos sofrer. Porque todos nós temos alguém por perto que já cometeu suicídio e nós não entendemos por quê. O suicídio é loucura, de acordo com o Evangelho que nós estamos estudando. Essa experiência, ela traz muita tristeza para aqueles que ficam, seja os familiares, amigos ou tutores daquela pessoa. Então eles têm essa tristeza profunda, uma dor de alma que fica naqueles que estão aqui. E nós nos assustamos quando essas situações acontecem, nós não sabemos como lidar, nós nos assustamos por quê? Temos culpa por quê? Porque não conhecemos o assunto. E porque falta de entendimento. Então nós precisamos buscar conhecer mais sobre o tema para que a gente possa se ajudar e ajudar o outro, o nosso irmão. E aí as famílias, ou os tutores, os amigos ficam rodando em círculo dizendo: por quê? Por que meu filho fez isso? Por que meu amigo fez isso? Aonde que eu me distraí, que eu não vi que podia acontecer isso? Eu não olhei para aquela pessoa, eu não vi, eu não tive olhos para olhar o meu companheiro, a minha companheira, a minha mãe, o meu pai, o meu amigo. Como? Eu pisquei, um piscar de olhos e eu não consegui enxergar. Por que nós não enxergamos? Será que é porque a gente está muito em volta do nosso sofrimento, da nossa dor? Por que não enxergamos o outro? Por que nos distraímos? E o Espiritismo, então, ele enxerga esse assunto do comportamento suicídio, da loucura, com uma outra experiência, com outro ângulo. Então, eles trazem esse ensinamento para nós. E quando nós fazemos estudo aqui na casa, nós vamos compreendendo passo a passo todas essas situações, nós vamos compreendendo as nossas dores, os nossos sofrimentos e
temos ferramentas para trabalhar essas dores, esses sofrimentos. O livro dos Espíritos nos traz essa questão: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Os Espíritos respondem não. Nós não temos que dispor da nossa própria vida. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Então, quando eu cometo, quando eu me suicido, eu estou contra a lei divina. E quando eu não estou vinculada a essa lei divina, eu peco muitas vezes nos meus comportamentos. Não precisa ser só no suicídio, pode ser em outras áreas da minha vida também. Eu começo a pecar porque eu não conheço. E a lei divina, ela está toda no livro dos Espíritos, na parte 3ª, que a gente estuda aqui também. Nós temos, quando nós estudamos a lei divina, justamente para isso, para saber compreender as nossas dores e as nossas. E o que acontece com aqueles que estão vinculados a nós. Não é sempre voluntário o suicídio, porque o Kardec fez essa pergunta porque ele achava que podia ser voluntário. E aí os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Por isso o vínculo da loucura com o suicídio. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, praticamente 100% dos suicídios são vinculados a problemas mentais, a problemas emocionais, psicológicos. Quase 100%. Então, os 96, se não me engano, 7% é vinculado a transtornos mentais. Então, que a gente tenha cuidado, porque quando Jesus foi para o deserto, ele foi tentado. Nós conhecemos a história, a gente sabe que ele foi tentado pelo espírito ruim. Né? Então, quando nós estamos nesse momento, nós estamos no nosso deserto também. Então, a gente tem que estar alerta, vigiando, para que a gente não entre num ambiente daquele que muitas vezes está querendo nos levar por outros caminhos. E a gente sabe que isso existe, porque aqui na Terra tem as pessoas boas e tem as pessoas ruins. Nós sabemos disso. Então, se aqui na Terra existe, no plano espiritual também existe. Não é porque eu desencarnei que eu vou mudar de repente. Eu não mudo de repente, ninguém muda. Eu vou sair daqui e vou continuar sendo o que sou. Então, vai ter o espírito bom e o espírito aquele que ainda não se desenvolveu nele a bondade. Né? Então, quando Jesus aparece para os apóstolos, o que ele está querendo dizer? Que existe vida espiritual. Ele é um espírito que apareceu, já não tem mais a carne. E quando ele está no deserto, com aquele espírito que está ali querendo incomodá-lo, também ele está mostrando que no plano espiritual tem o espírito que pode querer nos envolver por caminhos que está fora da lei divina. Então, a história de Jesus, ela é prática, ela demonstra isso em verdade para nós. Nesse livro, Temas da Vida e da Morte, Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca para nós que o comportamento suicida ele tem que ser combatido por todos os homens. Para a gente combater esse assunto, a gente precisa conhecer, precisa saber. Conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato. Como que eu vou conscientizar alguém, ajudar alguém a estender a mão, se eu não conheço sobre o assunto? Então eu preciso buscar, sem medo, sem tabus. Conscientizar sobre os danos do não cumprimento das leis divinas. Eu preciso conhecer essas leis. Eu preciso estar em consonância com essas leis para que eu possa errar menos. E poder orientar aqueles também que são meus familiares, meus amigos, meus vizinhos, ou eu mesmo. Muitas vezes eu preciso desse conhecimento para mim. Dialogar com bondade e paciência. Bondade e paciência é a gente não julgar as atitudes das pessoas e não minimizar o sofrimento do outro, porque todos nós temos aflições, mas cada um o seu cadinho, cada um o seu pedacinho,
cada um com a sua dificuldade, e que para nós pode ser grandiosa aquela dor e o outro não. E o que é a dor do outro pode ser grandiosa para ele e para mim não, mas nem por isso me dá o direito de eu minimizar as dores. Estimular a valorização pessoal. Nós precisamos usar mais a nossa compaixão para valorizar as pessoas. Diminuir as pessoas no que elas são, a gente está ajudando elas a se afundar mais. E nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que nos educar, né, nesse ponto, para poder dar o exemplo para o outro de que se ele está realmente com autoestima baixa, eu poder com ele, junto comigo, encontrar um melhor caminho para que a gente seja valorizado. E recursos da terapia preventiva. Esses recursos a doutrina espírita nos oferece. Acontece aqui na Casa Espírita as palestras que são educativas, acontece uma técnica terapêutica também, a água fluidificada, é o passe, é o atendimento fraterno, são os estudos que acontecem aqui na casa durante o decorrer da semana, são as atividades sociais que nós temos aqui, que ajudam muito no nosso desenvolvimento emocional e psicológico. Então, nós temos aqui as ferramentas para que a gente possa se ajudar emocionalmente, psicologicamente e assim nos tornarmos um pouco mais fortes para vencer as nossas dores. Em 2008, esse rapaz tentou suicídio, lá em Londres. É uma história verídica que eu achei no BBC e foi comentada também pela palestrante espírita Ana Teresa Camasmie. Ele fez uma campanha para encontrar a pessoa que o salvou de se jogar da ponte. E essa campanha foi feita em 2014. O nome dele é Johnny Benjamin. Na época, em 2008, ele tinha 20 anos. E ele foi diagnosticado com um transtorno esquizoafetivo, que é uma doença que combina esquizofrenia com a depressão. E ele tinha surtos periódicos. E aí ele diz: eu não aceitava o diagnóstico. Achava que nunca iria melhorar e que minha vida tinha acabado. Então, como ele não aceitou esse diagnóstico, ele resolveu buscar a saída da morte, do desencarne. E momentos antes dele tentar de cometer o suicídio, ele foi interrompido por um outro senhor, por um homem que atravessava a ponte. E esse senhor, que é o que ele está procurando e que estava procurando em 2014, puxou uma conversa com ele e ofereceu um café. Falou para ele: vamos tomar um café, porque enquanto a vida ajeita. E aí o Benjamin falou, conversando, né, com o repórter, falou assim que esse senhor não precisava parar ali para ajudá-lo, mas não somente parou, olhou, não piscou os olhos, estendeu a mão, como conversou comigo e me disse que iria melhorar. E era exatamente isso que ele precisava ouvir. Olha só, uma conversa, um café, um estender as mãos, um desconhecido. E nós, quando estamos com as nossas famílias, com os nossos amigos, nós temos essas atitudes de estender a mão, oferecer um café, conversar, parar para conversar, porque nós trabalhamos muito, né? Não temos tempo. Será que a gente tem tempo para parar para conversar com o outro? E aí, para ele agradecer essa pessoa, ele fez essa campanha. E na ponte onde ele quase tentou o suicídio, que ele tentou, né? Ele estava distribuindo folhetos para achar esse senhor que o salvou. Por que ele estava fazendo isso? Porque no dia ele estava desorientado, ele disse. E ele desorientado, ele não guardou a fisionomia desse senhor. E não guardou o nome, não guardou nada. Então ele começou a fazer campanha. Por quê? O Benjamin, depois dessa conversa, ele buscou atendimento médico dos melhores que ele
de encontrar. E depois de 6 anos, ele já estava em ativa e trabalhando. Ele está trabalhando numa instituição de caridade que ele montou para doenças mentais. E ele já ajudou bastante pessoas. Então ele tem até um blog que ele relata suas experiências de transtorno esquizoafetivo. E ele também já apresentou um documentário na BBC sobre doenças mentais. E ele deixou essa frase: seu ato de bondade mudou a maneira como passei a ver a vida e penso muito nele desde então. Penso muito naquele senhor que o salvou. Se não fosse por ele, provavelmente não estaria aqui hoje. Então essa é uma pessoa que encontrou alguém que olhou para ele, encontrou alguém que estendeu a mão para ele. Então por isso que Kardec provavelmente colocou esse assunto na codificação para que a gente possa conhecer e que a gente possa ser aquela pessoa que ofereça um café também para o outro, que estenda a mão, que converse. Gente, é uma conversa. E a casa espírita também tem isso, né? Ela tem a conversa fraterna, que nos ajuda muito nos momentos que nós estamos também com problemas emocionais e psicológicos. Nós temos com quem conversar aqui. Então, que a gente possa conhecer mais sobre o assunto para ser o nome desse senhor que salvou o Benjamin, era o O'Neill. Então, que a gente possa seguir esse exemplo do O'Neill e tentar ser essa pessoa que também enxergue o outro, olhe para o outro. O Evangelho segundo o Espiritismo coloca para nós que a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. A calma e a resignação são virtudes que, quando nós a desenvolvemos, quando nós estamos conquistando essas virtudes, nós conseguimos transformar as nossas dores e os nossos sofrimentos com calma e resignação. A calma, ela faz com que a gente pare para pensar. E a resignação é quando eu já fiz tudo o que estava dentro das minhas possibilidades e eu não consigo mudar. Então, eu tenho fé. A fé faz com que a minha vida possa mudar no outro dia ou no mesmo dia. Então, essas virtudes, a fé no futuro, muitas vezes, quando as pessoas têm um comportamento de suicídio, muitas vezes elas não acreditam no futuro. Elas acham que se sair daqui, elas vão terminar com a dor, com o sofrimento, com essa dor da alma. E nós aprendemos com Jesus que a espiritualidade continua, tanto no exemplo que ele se apresentou para os profetas, como no exemplo que ele apresentou no deserto. Então, se eu pratico essa ação que está contra a lei divina, o que acontece? Eu tenho dois caminhos. Se eu estou contra a lei, eu vou continuar no deserto, muitas vezes, com muito mais sofrimento. Se eu pratico as leis divinas aqui e escolho transformar a minha dor, o meu sofrimento, com certeza eu vou ter uma vida mais calma, mais amorosa, mais serena, como o Benjamin. Ele estava no momento dele de tortura, de desespero, de loucura. E uma pessoa o trouxe de volta para a vida. E hoje ele atende muitas pessoas. Em um momento essa instituição dele poderia não existir se ele tivesse cometido o suicídio. Então, que a gente possa ter essas virtudes da calma, da resignação, acreditar no futuro com serenidade, que aí nós encontramos a serenidade, que é o que o Benjamin encontrou. Ele encontrou a serenidade
E ele é uma pessoa de coração grato, não eliminou os problemas que ele tem, ele continua com os medicamentos, claro, com o controle, acompanhamento médico, claro, ele tem essa dificuldade ainda, mas ele é uma outra pessoa. Ele resolveu utilizar dessa dor dele para estender a mão para o outro, para ajudar o outro. Então, muitas vezes, a minha dor, ela pode ser um caminho para que eu possa ajudar outros que estão passando pela mesma situação que a minha. Então, que nada na vida é mostrado para nós que não tem proveito. Tudo na nossa vida tem proveito. Dor, sofrimento, alegria, bondade, tudo que você vive aqui na terra, ela tem proveito. Basta nós estarmos com Jesus, ligados nele, que nós vamos enxergar o caminho. E aí, essas virtudes, elas são o antídoto para a loucura e o suicídio. Então vamos pesquisar, vamos buscar, porque a nossa mente ela é muito sutil e a gente sempre tem que vigiar e orar como pediu Jesus. Então é isso. Muita paz para todos nós, que a gente consiga vencer os nossos tormentos.